desta noite, Salmo de número 27. Pessoal da projeção, eu vou estar usando aqui a NAA, Nova Almeida atualizada. Esse salmo é um salmo muito bonito e traz uma verdade poderosa. Salmo 127. Antes eu vou ler um versículo, aí eu vou ler e vocês ouvem. Que é Filipenses 3:20, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, a nossa cidadania, ela é celestial. Nós não somos desse mundo. Nós somos do céu. Então, como pessoas do céu, precisamos levar uma vida de gente que vai para o céu. E esse salmo fala um pouco sobre isso. O objetivo desse salmo, o objetivo da mensagem de hoje, é refletir com vocês o risco de viver e construir uma vida sem Deus no centro. O propósito é levar a igreja a perceber que somente com Deus no centro é possível ter sucesso, sentido, segurança, propósito, vida e etc, 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 etc. Os salmos são 5 versículos, mas tem verdades profundas. E eu vou lendo e vou explicando aos irmãos. Este salmo faz parte de um bloco de salmos que era utilizado para cantar quando o povo de Deus ia para Jerusalém. O povo de Deus, ele tinha por dever ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Ele cultuava ao Senhor nas suas regiões, mas ele tinha que ir ao templo adorar ao Senhor 3 vezes por ano. E nessa caminhada, as pessoas que iam em direção a Jerusalém cantavam essas canções. Dentre elas o Salmo 127, esse que a gente vai ministrar. Gente, nós vivemos em um tempo de muitas coisas na nossa agenda. É muita coisa. Você já percebeu que uma coisa assim que hoje está muito difícil é tempo? E o tempo está passando rápido. Gente, domingo, rapidinho assim, ó. Às vezes eu olho para a Natiane, amanhã já é domingo, como passou rápido? Vocês estão tendo essa impressão também, queridos? Ou só sou eu? Não está passando muito rápido? Está passando muito rápido. Será isso um dos sinais da volta do Senhor? Que os dias se encurtarão? Muito rápido. Quando você menos espera, começou uma faculdade que são 3, 4 anos. Nossa, você olha assim, só falta 1 para terminar. Só que, meus irmãos, diante de tanta coisa que a gente faz, eu estou aqui para anunciar uma verdade bíblica para os irmãos, de um elemento que nós não podemos esquecer. O Senhor diz que nós precisamos ajuntar tesouros no céu. E aí, por vezes, nós somos levados pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres, a juntar e a se preocupar com as coisas da terra. E aí, meus irmãos, eu quero falar sobre isso nesta noite. Versos 1 do capítulo 127. Esse salmo é de Salomão, salmo de sabedoria. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A casa pode ser sua família, sua vida pessoal, seus planos, seu ministério. Deus não quer ser apenas um ajudante. Ele deve ser o arquiteto e fundamento da sua vida. Amém, irmãos? E ele explica que se Deus não estiver dentro dos seus planejamentos, o seu trabalho é vão. Se o Senhor não for o centro da sua casa, o seu trabalho é inútil. Por que inútil? Porque você só está juntando aqui. Como diz o pastor John Piper, eu gosto dessa frase dele. Ele disse: crentes, fiquem tranquilos, vamos já para casa.
é só 80 anos. Estamos já indo para casa. E é verdade. Gente, eu entrei numa crise essa semana. Não parece, mas eu fiz 40 anos. Não é para rir. Isso, irmã, foi exatamente isso que veio no meu coração. Eu estou na metade da jornada. Isso é, se eu viver até os 80, não é? Oxalá que eu consiga, com saúde, com disposição. E aí, sabe qual foi a crise que me veio? Deus, o que eu estou fazendo? Vocês já tiveram essa crise? Já parou assim e fez, o que eu estou fazendo, meu pai? Será que o Senhor está se agradando? Deus, eu entrei em parafusos. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. E depois de uma certa idade, a gente quer contar para trás, não é verdade? A gente quer contar para trás, mas não pode. Não pode, o tempo não para. O tempo não para, meu irmão. Isso é um decreto do Senhor. Só existem 2 momentos que Ele fez o tempo parar. 2. Está lá no Antigo Testamento, só 2. 2 momentos. O tempo não para, e não se preocupe, queridos. Ele não vai parar o tempo por causa de você, não. Eu não posso olhar no espelho e pedir a Deus, Deus, por favor, faça com que eu tenha menos tempo, no sentido de idade, né? Menos idade, isso não acontece. Portanto, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha dor. E ao mesmo tempo que essa dor nos gere reflexão, e que essa reflexão nos gere atitudes. Porque ainda dá tempo, meus irmãos. Ainda há tempo de fazer diferente. Ainda há tempo de conquistar almas para Jesus. Ainda dá tempo de fazer, de realizar. Ainda dá tempo, meu irmão. Mas não se esqueça, Deus, o seu Deus, precisa estar no centro das suas decisões e dos seus planejamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, há um ensino de 2 pessoas que construíram 2 casas. Um construiu a casa em cima de areia, de dunas. O outro construiu a sua casa em cima de uma rocha. O Senhor nos ensina e deixa claro que aqueles que constroem a sua casa, a sua vida, em cima de princípios e valores plásticos, voláteis, que mudam, ela vai cair. E o Senhor diz, quando vêm as tempestades, a saber, as adversidades da vida, se você não estiver firme no Senhor, você vai cair. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não se esqueça do jovem que chegou para o pai e disse, pai, me dê a minha parte da herança, porque eu quero viver a minha vida. Distante de Deus, o destino é o chiqueiro. Aquele menino foi parar no chiqueiro e ainda quis se alimentar da comida de porcos. Assim é o fim daqueles que faz da sua vida um caminho sem Deus no centro. Nós precisamos construir, consultando ao Senhor, obedecendo a Deus e honrando a Deus com os nossos projetos. Desde quando você nasce, até a escola do seu filho, você tem que colocar diante de Deus quando você vai colocar ele para estudar. Você tem que orar, porque se você colocar numa escola sem futuro, seu filho vai aprender o que não presta. O pastor está falando alguma mentira aqui? Cuide dos seus filhos. Depois do namoro,
Fala a Deus, né? Namoro, quem você vai namorar? Eu orei por Natiane por muito tempo. Uma pena que a gente se conectou depois, não foi, Natiane? Né? Natiane é a mulher da minha vida. Pontos. Uhum. E aí eu orava, pedindo a Deus uma bênção, e o Senhor me deu. Natiane é uma bênção na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem planos e projetos, se o seu cônjuge não estiver dentro dos seus planos e projetos, a sua vida vai ser um desafio. Não venha com essa... Isso aqui é palavra de sabedoria, viu? Não caia na besteira do coração. O coração é importante, mas a paixão cega. A paixão cega. Construa seus projetos alicerçados na vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Isso já aconteceu. Viu, jovens, meninas e meninos? Isso já aconteceu. Pastor, estou namorando com fulano. Você sabe o irmão, a ovelha, o filho que já chega com um produto pronto, não pede conselho, já chega com uma coisa realizada? Quando você olha, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, não. Mas você olha e vê uma relação que não tem futuro. Não tem futuro. E o fim, meus irmãos, o destino, a caminhada é desastrosa. Na maioria das vezes, olhem o que eu estou falando, jovens do Senhor. Na maioria das vezes, relacionamentos imprudentes geram filhos indesejados e aí os problemas começam. E aí as pessoas acabam se casando pelas razões erradas. E aí, meus irmãos, é problema por cima de problema. Não se apresse. Espere no Senhor. Sua bênção vai chegar. Amém, irmãos? E se não chegar, glorifique a Deus do mesmo jeito. É importante planejar e edificar a sua vida diante dos projetos de Deus. Olhe, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse e declarasse isso, tá? Você é filho de Deus? Sim? Eu acho que você não ouviu, vou perguntar mais uma vez. Você é filho de Deus? Então você tem que obedecer ao Pai. Eu vou fazer outra pergunta, agora essa retórica, você não precisa responder, é reflexiva. Nos seus planos, você tem colocado Deus como centro? Ou você tem pensado tão somente em você, nos seus e alguns? Porque a Bíblia não erra, eu nunca vi a Bíblia errar. E ela diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo o seu suor será em vão. Parte B do verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A segurança sem Deus, ela é frágil. Os recursos humanos não garantem a paz verdadeira. Você sabia que Israel é um dos países mais seguros do mundo? Você sabia disso? Você sabia? Israel é um dos países mais seguros do mundo. É um dos países que tem a maior força bélica existente nesse mundo. É a nação de Israel, desse tamanho. Mas quando eles menos esperavam, são atacados. Olha aí, preste atenção. Segura o coração para não infartar. Quando eles menos esperavam, foram atacados e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas morreram. Isso nos gera medo, ansiedade, desconfiança e tantas outras coisas. O Estado pode lhe dar segurança? Diga para mim. Ele até tenta, mas ele não consegue, porque ele não pode estar em todo lugar. Mas eu sei quem pode estar em todos os lugares. Aleluia. Eu sei quem pode estar com você. Como ele mesmo diz, eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Confie no seu Deus. Não deixe de vir à igreja por causa do medo, não. Eu já escutei, pastor, hoje não vou para a igreja não, porque está tendo um tiroteio aqui. Eu fiquei pensando, não, espera o tiroteio passar e venha. Não é? Espere e venha. Isso vai te aprisionando, te fechando, e você fica enfurnado e cada vez mais sendo dominado por aquilo que não pode te dominar. Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós precisamos ter fé, porque o justo viverá pela fé. Se a gente não tiver fé no nosso Deus, de pegar as nossas coisas e enfrentar essa vida, nós seremos vencidos pela dor, pela depressão, pelo medo e por tudo que não presta, queridos. Confie no seu Deus e siga em frente, porque o céu é o nosso destino, meu irmão. Mas precisamos caminhar. Ninguém chegou na terra prometida armando a rede no deserto, balançando, tomando água de coco. O dia do descanso chegará, queridos, e esse será eterno. Portanto, a partir de hoje, quando você trancar o cadeado da sua casa, ore a Deus pedindo proteção para o seu lar. Quando você sair de casa, entregue sua vida a Deus. Porque se Deus não estiver dentro dos seus projetos, se Deus não estiver lhe protegendo, não adianta nada, meu irmão. Você já viu em algum noticiário aí, alguém super protegido, cheio de segurança, sendo vítima de uma emboscada, de uma cilada? Eu já vi em vários noticiários. Você olha tanta segurança, eu me lembro, eu era na década de 90, havia aquela crise no país, ainda no tempo, né, nos requisitos do governo Collor. Tinha um dos seus chamado PC Farias, lembram? Lembram desse indivíduo? Os mais novos talvez não lembrem, mas aí serve aí para você dar uma pesquisada, faz parte da história do nosso país. Ele foi encontrado morto dentro da sua casa, vocês lembram dessas manchetes? E o que se vinha nas revistas dos jornais da época era como alguém conseguiu entrar ali. Eram seguranças por todos os lados. A casa cheia de portões, cheia de muros, de grades. Como? Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela, meu irmão. Nossa confiança e esperança tem que estar no nosso Deus. Senão tudo que você juntar, tudo que você construir, você vai deixar para os outros. E muitas vezes para os outros que vão brigar pelo que você deixou, pelo que não fez nada, mas vão brigar pelo que você tem. Ou pelo que você tinha, que você já partiu. Ajunteis tesouros no céu. Após a crise econômica global de 2008, olha só que dado. Diversos executivos e figuras influentes cometeram suicídio, abalados pelas perdas financeiras e pelo colapso de suas carreiras. Homens milionários, muitos, não foram poucos, porque perderam parte de sua fortuna, deram cabo de suas vidas. Eu li uma manchete que tinha um milionário alemão numa dessas crises aqui. Ele tinha 3 unicórnios. Um unicórnio significa 1 bilhão. Ele tinha 3. Ele perdeu 1 em uma crise. Se você tem 3 bilhões e perde 1, com quantos você fica? É muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. Esse cara se jogou na linha do trem. Porque perdeu 1 bilhão. Se Deus não estiver no centro, quando vierem as tempestades, você vai cair.
você não vai aguentar, porque a vida e o mundo bate muito forte. E você não aguenta. Você não é forte. Forte é o nosso Senhor. Você não é capaz. Capaz é o nosso Senhor. Você não consegue. Quem conseguiu foi o nosso Senhor. E Ele diz: venham até mim, e vocês vão encontrar alívio, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, declara o salmista. Aleluia. Onde está a sua confiança, filho de Deus, filha de Deus? Está no seu emprego? É comum, gente, eu tenho um primo que é assim, o cara é um amor de pessoa, ele é um homem muito legal, mas ele diz assim, eu só caso quando eu estiver estruturado. Casa, quando eu passar o concurso público, quando eu estiver ganhando bem. Aí eu digo, tu vai casar com 60 anos, infeliz. Não é? Você conhece alguém que só quer construir quando tiver isso, quando tiver aquilo? Gente, eu vou perguntar aqui, vamos caminhar aqui. A turma aqui casou já faz um tempo. Quando vocês casaram, vocês têm muita coisa? Acho que não, né? Rodrigo e Lília já estão rindo ali. Pois é. Acredito que a maior parte da gente aqui, quando casou, fazia de caixas de papelão armário. Eita, gente rindo, meu Deus, sou eu. Estou vendo ali. Saco daquele saco. Agora tem que ser aquele saco forte, aquele saco preto forte, né? Pronto, esse é o guarda-roupa. Pois é, meu irmão. E aí você vai crescendo e vocês vão construindo. Tem as exceções, né? Que graças a Deus tem uma condição melhor e já consegue. Tudo bem, não tem problema. Mas eu quero tratar aqui, né? No centro da questão é o seguinte: se você tem propósitos, não confie na sua força, não confie no seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Confie no seu Deus e vá em frente. E certamente Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Você já viu alguém empreendendo em um negócio que você olhou e disse assim, nossa, eu tive essa ideia. Eu já tinha pensado nisso. Mas você não empreendeu. Porque você ficou pensando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter aquilo. Meus irmãos, eu conheço gente que hoje é dono de grandes negócios. Hein, Luan, você que trabalha com isso, que começou vendendo cachorro-quente na porta de casa. Hoje é um microempresário, empregando gente. Porque avançou, confiou e foi. (127), parte 2, verso 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. O ativismo sem direção divina leva à exaustão e à frustração. Você está cansado? Você está enfadado? Alguma coisa está acontecendo. Preste atenção, em nome de Jesus. Preste atenção no que você está correndo. Você está correndo atrás de quê e para quê? O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, fala da história de Marta e Maria. Lembram dessa história? Maria aos pés de Jesus, bebendo do Senhor. Marta fazendo feijão, olhando o arroz, fritando o ovo, com cuidado para a carne não queimar. E Maria ali bebendo da palavra do Senhor, vai Marta e diz, Senhor, por favor, dê uma bronca em Maria. Eu estou aqui me acabando, toda suada, num fogão aqui, e Maria aí, aos teus pés. Jesus olha com muito amor e diz algo profundo. Marta, Marta, olha que palavra poderosa. Você tem se preocupado com muita coisa.
Maria escolheu a melhor. Desliga o fogão. Mas vai queimar, desligue. Tem louça para lavar, deixa, amanhã tu lava. E vem cá, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem para cá, minha filha. Tu está trabalhando demais. Descansa nos braços do teu Senhor, aleluia. Para em nome de Jesus. Busquemos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Meus irmãos, 127, verso 2, parte B. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Enquanto alguns se matam de trabalhar e comem um pão amargo, um pão de dor, um pão difícil, a uns, aqueles amam, aqueles a quem Deus ama, ele dá enquanto dorme. Eu vou tentar aqui usar o exemplo do agricultor. Ele ara a terra, organiza tudo e lança semente. Aí ele vai dormir. E Deus dá o crescimento. Ele se levanta, ele agoa, aduba, ele vai dormir e Deus dá o crescimento. Até que ele possa colher de forma tranquila o fruto do suor do seu trabalho. E essa ilustração o apóstolo Paulo utiliza à igreja de Coríntios, quando ele diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? É o Senhor. Faça o seu trabalho focado em Deus, buscando as coisas de Deus, descanse no Senhor. Você verá os frutos, em nome de Jesus. Deus supre com graça e paz aos que confiam nele. Confie no seu Deus, ele vai te abençoar. Eu sou prova viva disso. Eu devia um valor em dinheiro, já compartilhei com os irmãos, que eu achava que eu não ia pagar. Diante de um negócio que eu fiz num imóvel. Quando eu olhei dele, meu Deus, e agora? Já foi. Era muita grana. E aí eu sempre fazia aquela, né? Quando, rapaz, devo, não nego. Pago quando puder. Alguns dizem, devo, não pago e nego enquanto puder, né? Mas o crente tem que pagar as suas dívidas. E Deus me concedeu essa bênção. Deus me abençoou, consegui sanar essas dívidas. Glória a Deus. O Senhor me abençoou. E eu acredito que você também tem testemunho nessa área. Lembre do que Deus já fez por você. Lembre das bênçãos que o Senhor já te deu. Filipenses 4, do verso 6 em diante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Coloque diante do Senhor a sua dor, o seu problema, a sua situação. Ele vai te ouvir. Aleluia. Diante de uma casa preparada, de uma casa debaixo do alicerce, de uma cidade, de toda uma estrutura preparada, agora vem a herança do Senhor. O que é que você acha que é a herança de Deus? É muita grana, né? A herança do Senhor é muito dinheiro, né? É muitos bens. Não. Segundo o texto sagrado, o verso 3 diz que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. É o seu presente. Seu filho é o seu presente. Possam ouvir assim um glória a Deus? Seu filho é sua bênção. A alguns, Deus não deu essa oportunidade. Isso é com Deus. Eu sei. Alguns não podem, por razões das mais diversas. Verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Algumas versões diz a porta.
Gente, isso aqui é um ensino de total proteção familiar. Olha, quem luta por você? São os seus. É você, sua família, seja ela de sangue ou de fé. São eles que vão com você até o fim. Certa vez eu acompanhei um jovem envolvido com dependência química. Passou aqui pela caminhada pé com a gente. Eu tive a oportunidade de dar um apoio, né? E aí, em uma conversa que eu tive com ele, com os pais, eu fui super franco com ele, como gosto de ser. Diz: olha, meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Estamos caminhando juntos já há algum tempo, eu tenho me esforçado, tenho te orientado, mas eu quero dizer algo muito importante, diante da sua caminhada e diante das respostas que você dá ao acompanhamento. Veja bem, as únicas pessoas que não vão desistir de você e vão até o fim com você, na mesa estava ele, o pai e a mãe. Estava eu, Natiana, não lembro se a Natiana estava comigo, não lembro. E aí eu disse: os únicos que não vão desistir de você, que vão com você até o fim, está aqui, ó, é o seu pai e sua mãe. Os únicos. Os únicos. Portanto, cuide deles, ame eles, preserve eles. Porque se eles partirem, você não terá aquilo que você imagina que vai ter dessa vida. Teus amigos vão te abandonar. Se é que já te abandonaram. Seu pai e sua mãe vão com você até o fim. E aí, depois de um tempo, aí é onde entram os filhos, como herança do Senhor. Porque são eles que vão cuidar da gente no futuro. Eu vejo o cuidado que a minha mãe tem com o meu único avô vivo. Os meus avós, todos partiram para a eternidade. Mas eu vejo a dedicação da família com o meu avô, que tem 80 e tantos anos. E ele está completamente dependente. Ele cuidou. Agora está na hora de ser cuidado. Os filhos são herança do Senhor. E ai dos filhos que abandonam os seus pais. Ai dos filhos que abandonam os seus pais. É o único mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Que eu prolongarei os teus dias de vida aqui na terra. Nós precisamos amar e cuidar dos nossos idosos. Amém, igreja? Vai chegar um dia que a gente não vai ter mais condições. E alguém vai ter que cuidar da gente. E a obrigação dos filhos, cuidar dos pais. Ame e cuide dos seus pais, em nome de Jesus. Mas aí, queridos, uma família com essa estrutura, ela só terá esse reflexo se ela for criada debaixo dos preceitos do Senhor. O que se prega no mundo é que a família, ela é um projeto falido. Que a família já cumpriu o seu papel. Isso é doutrina do inimigo. A família é o centro da vontade de Deus. Cuide da sua família. A família é dom do Senhor. Filhos bem criados nos caminhos do Senhor são bênçãos e proteção para os seus. Quando o Senhor fala aqui na palavra sobre a questão do tribunal, dos inimigos, nesta época aqui, o juízo, ele acontecia nas portas da cidade de Israel. E os filhos, eles tinham um papel fundamental na justiça, em que as coisas acontecessem de forma justa. Quando sofremos injustiça, é a nossa família que vai por nós. Passe, injustiça ou justiça, dependendo da situação, mas é que está sempre com a gente. Passa ali na Itapetinga, num determinado horário, você vai ver ali muita gente parada na frente ali da prisão, esperando uma oportunidade para visitar os seus parentes. Só vai porque é sangue, porque é família. E veja lá se não tem uma ruma de mãe.
Meus queridos, onde Deus habita, há paz, há tranquilidade, há amor, há fraternidade. O dinheiro nem sempre traz felicidade. Às vezes a gente constrói tanto, vai tão longe, construir tudo e perde o que está perto. Tem um seriado na TV, eu não sei se ainda passa, mas eles trocavam os chefes de família. O chefe da família X vai para a casa do chefe de família Y e assim eles tinham experiências com famílias diferentes. Teve um episódio que passou em 2009, me marcou. Olha como eu lembro até a data, 2009. Um pescador lá do Ceará foi para São Paulo, para a casa de um empresário. E o empresário foi para a casa do pescador. A casa do empresário, muito bonita, na cerâmica, toda luxuosa, carro na garagem, família grande. Estava lá. E o empresário foi para a casa do pescador. Morava numa vila de pescadores. Dormia numa rede. Acordava de madrugada para pescar. Aquela vida de pescador. Ele muito legal, cabelo grande. Com filhos também. Gente simples. Simples. Só que o que me chamou a atenção foi porque em um dos lares havia tanto amor, tanta alegria, tanta tranquilidade. E o outro havia conflitos, problemas e confusões. E aí eu vos pergunto, qual dos lares era tranquilo, sereno? O do pescador. Eu fui às lágrimas no final do episódio. A primeira coisa que o pescador fez, quando chegou lá, foi se entrosar com os filhos. Os filhos tinham uma banda de rock. Essas bandas de rock de menino de fundo de quintal, que toca zoadento, eu já fui assim. Volume alto, zoadeira, agora eu sei como eu incomodei os meus pais. Tocando guitarra no volume, aquela coisa toda de jovem, querendo ser roqueiro. Aí o pescador chega e faz a seguinte pergunta: vocês vão tocar onde? Não, a gente vai tocar no pub, não sei o que. Aí ele pergunta: eu posso ir com vocês? Uau! Os meninos disseram: mas é claro! E pronto, ganhou os meninos, foi lá naquele jeito simples, de um cara do interior, aquele interiorano religioso, que aprendeu com o pai, com a mãe, a respeitar os mais velhos, a amar e honrar a família, que isso são valores que você aprende num lar que tem Deus como centro. Deixa naquela casa um registro de amor e felicidade. E quando há o momento de destrocar, há um bate-papo entre os chefes da casa, e é emocionante. Como fica evidente que dinheiro não traz felicidade. Simples. Uma rede simples. Um chão batido. Mas tinha paz. O pai, muito atarefado, nunca tinha tempo para a família. Sempre querendo ganhar mais e mais e mais e mais. E perdendo, e perdendo, e perdendo. E nem estava percebendo. Isso foi de Deus, porque os meninos se apaixonaram pelo pescador, pelo humilde pescador. E eles chegaram a dizer o seguinte, para tristeza, eu escutei isso com tristeza: o meu pai nunca foi ver a gente tocar. Pais, vá ver o seu filho jogar bola. Acompanhe ele. Fique perto dele. Eu lembro quando eu fui ver Caleb jogando bola. Caleb joga bola ruim demais, vocês sabem, né? O bichinho corre atrás da bola, mas é daquele jeito, né? Mas, queridos, quando eu cheguei lá, que eu sentei na quadra,
que ele me viu, não tinha mais ninguém, gente. Não tinha mais ninguém. Parecia que estava chegando assim um chefe de Estado, sabe? Um presidente, alguém muito importante. Ele ficou tão encantado ao me ver. E, de fato, pais, nós somos para os nossos filhos os heróis. Somos os heróis para eles. E foi impactante para mim. E trago para a igreja, a amada igreja, uma reflexão que precisamos, devemos cuidar da nossa família. Edificar a nossa casa com os preceitos do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, diz o Senhor, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Fale de Deus com seu filho. Fale das maravilhas do Senhor com a sua casa. Quando se levantar, quando deitar. E que proclamemos essas verdades para as próximas gerações. Como diz o Salmo 78, verso 4. Contaremos à vindoura geração as maravilhas do Senhor.